Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Depois de um longo tempo que eu estava, vamos dizer assim, de retiro do Startup Life, voltei aqui e voltei por uma ocasião muito especial para gravar uma minha jornada com um grande parceiro, amigo do ecossistema e um cara que tem muita história aí para contar, mesmo novo, já tem bastante história aí no currículo para nos contar. E quem que é o nosso objeto de análise hoje, Lucas, no Minha Jornada? Boa, vamos lá. Bom que tu tá de volta lá. Já fazia aí quase um ano sabático aí que a gente não te via aqui no Startup Life. Eu gravei na Gramado Summit, não é tanto tempo assim. É quase. Mas bom te ter aí de volta, tamo aí. Quem tá com a gente hoje é o Matheus Dannenberg, da Nave. Então, prazer, Matheus, te receber. Obrigado por estar aqui com a gente. Te apresenta um pouco aí pra nossa audiência. Boa, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui. Me apresentar é difícil, eu sou um programador aí. Era programador há um tempo atrás. Tenho uma empresa que é uma consultoria de tecnologia. Tá na caneca do Lucas ali. É verdade. A gente se identifica, se apresenta como Tech Solving Partners. A gente realmente entra junto com o negócio do cliente, entende o que está acontecendo ali, as demandas de negócio, transforma isso em tecnologia e gera resultado. No fim do dia é um monte de programador ali construindo tecnologia, mas o grande detalhe é que é muito alinhado à expectativa de negócio, ao gerar valor realmente para o negócio e não simplesmente sair produzindo código, que na minha jornada foi o que eu fiz bastante, deu bastante errado, então eu tenho muita propriedade para explicar o que dá errado na hora de produzir código. Então... Legal. Eu vou roubar aqui, a Cris não está participando com a gente hoje, né? Quer dizer, ela está participando, mas não está aqui nos microfones. Ela está analisando a gente. É, exatamente. Então eu vou roubar a pergunta clássica da Cris, que é: Matheus, quem é o Matheus por Matheus? Putz. Filosófica. Cara, eu sou alguém 100% contra a cultura, no geral, assim, tipo, a forma que eu enxergo tecnologia, geralmente me gerou bastante estresse enquanto eu estava trabalhando em outros lugares. Eu sempre fui contra ali o status quo, da forma que a galera enxerga de, cara, simplesmente cascatear as coisas, produzir tecnologia de uma maneira tradicional, digamos assim. Sim. Então eu sempre fui alguém que bati de frente com esse status quo e isso é uma coisa que está presente na minha vida desde sempre, desde a escola. Estava sempre na direção, sempre com a psicóloga lá conversando, porque eu não estava me encaixando naquele ambiente. Então eu sempre, para isso sempre foi normal para mim estar questionando as coisas e querendo fazer de um jeito diferente. Então, apesar de ser de exatas ali, ser mais programador, ser uma parada mais certinha, pragmático ali no dia a dia, no fim do dia eu sempre fui bem questionador, assim. Então eu sou um questionador, vendedor, todas essas coisas aí. Legal, bacana. Vamos, acho que começar pelo início, né, Lucas? Vamos pelo início. Que a gente entendeu que é o Matheus, pelo Matheus ali. Matheus, hoje tu é empresário, né? Tu foi desenvolvedor, assim. Mas como é que começou essa tua primeira experiência, assim, no sentido de, cara, eu quero trabalhar com tecnologia, talvez isso faça sentido para mim. Quando que tu começou a tatear esse mundo de tecnologia? Meu primeiro contato com tecnologia foi fazer o site do meu time de CS. Eu tava na escola ainda. Eu tinha um time de CS, tinha montado o time, tipo... A cena de CS competitivo em Pelotas era muito forte nessa época. 1.6. Era 1.6 ainda. E tinham vários times e eu queria construir o time, chamar as pessoas certas ali pro meu time. Então, tinha lá, a marca do time era minha. E eu queria que esse time ficasse mais sofisticado, que desse para encontrar lá o que estava acontecendo, ver as pessoas que eram dessa equipe. E aí eu fui entender como é que faria um site. Foi o primeiro contato, assim, buscar fazer esse site, entender, programar. Era uma programação bem básica, assim, baseada em vídeos do YouTube. Isso devia ser 2009 ali. 2009 por aí. E foi esse primeiro contato de construir esse site. Fiquei muito feliz que tinha conseguido construir o site. E a partir disso segui estudando mais sobre como construir naquele jeito muito básico, mas já foi um primeiro contato. Isso influenciou na minha escolha da faculdade lá na frente. Tu fez faculdade do quê, Matheus? Análise e desenvolvimento de sistemas. Eu comecei na Federal, depois tranquei porque eu já estava empreendendo, aí fui indo. Quando eu acabei a efetivamente ganhar o diploma, já tinha passado um baita tempo, já existia a Nave até, já estava
mais avançado, só o diploma ali pra mãe mesmo, por orgulho, mas no primeiro semestre já estava trabalhando, então já ignorei a faculdade, assim, no geral. Legal. E, bom, daí durante a faculdade ali, tu começou a aprender mais sobre tecnologia, tudo mais. E quando que tu começou a entender? Tu falou assim, quando me formei já estava com a nave, né? Uhum. A gente sabe aqui que a nave não é o teu primeiro empreendimento, assim, né? Uhum. A gente geralmente lembra, né? A gente de fora, assim, lembra dos empreendimentos que fazem sucesso, mas quem empreende sabe que não é sempre que faz sucesso, né? Conta um pouco aí dessa tua jornada aí de tentativas e qual foi o primeiro momento, assim, que tu falou assim, cara, quero tentar fazer alguma coisa aqui por conta. Uhum. Até uma coisa que eu geralmente não conto na história que pode fazer sentido é que a primeira vez que eu entendi que eu poderia fazer algo por mim e isso gerar dinheiro, tipo, toda a minha jornada empreendedora, ela passa por realmente provar o meu ponto, é algo que é bem importante, assim, tipo, provar o ponto, provar o que eu acredito, mas também começou por gerar dinheiro, porque eu precisava de dinheiro realmente para sobreviver ali. Quem não, né? Tem gente que às vezes não precisa, né? Mas eu precisava ali realmente desde o início, mas... Não, tem gente que não precisa trabalhar, mas verdade, precisa de dinheiro. Fez um Profissão ponto, herdeiro, gosta de alguém. Mas a primeira vez que eu pensei em um negócio foi de negócio de contrabando. É bom que a gente tá num contexto aqui de advogados, mas eu ainda relacionado ao CS, então o CS eu faço um paralelo muito grande, tipo, toda a forma que eu organizei minha vida de ser competitivo, liderança, treinar pessoas, treinar e de ter resultado porque treinei, porque estudei, tudo isso tava no jogo competitivo ali. Mas um ponto que eu comecei a gerar dinheiro a primeira vez foi porque eu tinha um tio, tem um tio, na verdade, mas ele morava na Europa nessa época e ele vinha todo ano, todo Natal. E aí eu comecei a encomendar com ele fone, mouse, coisas que não tinha aqui ou que era muito caro aqui. Aí ele trazia vários e eu vendia pra galera que era da cena de CS ali. Então tem várias pessoas que já compraram fone, mouse de mim. E aí o lucro que eu gerava com isso, eu comprava equipamento para mim, sobrava pouco dinheiro, mas a grande intenção era, eu queria ter equipamentos, eu não tinha condição de comprar, eu mandava vir, vendia, cara, clássico do empreendimento muito básico ali. Então essa foi a primeira vez que eu comecei a fazer algo por mim. Depois, em seguida, quando eu entrei na faculdade, eu precisei trabalhar, porque a faculdade era em outra cidade, e tinha que pagar uma van que a minha família não tinha condição de pagar. Mas depois, a primeira virada para empreender foi que eu comecei a fazer muito freela, assim, durante a faculdade. O meu primeiro salário era R$272 como jovem aprendiz, e a van que ia para outra cidade custava R$260, então sobrava R$12 para viver tomar um café. o resto do mês, para comprar um lanche de Pelotas, que é tradicional, os lanches estão em Pelotas, mas sobrava esse dinheiro, eu precisava fazer mais dinheiro. Aí tinha um amigo meu que já fazia freelas, eu não sabia o que era isso, mas sabia que era um bico, sei lá, mas eu não sabia que era algo que existia forte na tecnologia. Aí comecei a fazer esses freelas começaram a dar mais dinheiro, e nisso eu fui trabalhando como programador. E 1 ano e pouco depois, assim, de carreira, que eu estava trabalhando numa empresa legal, até eu aprendi bastante coisa, a empresa era bacana lá em Pelotas, eu resolvi me demitir e abrir essa empresa que era uma software house, mas era só eu e esse amigo aí que a gente pegava os freelas juntos, eu fazia o front, ele fazia o back, e a gente começou a pegar mais freelas, só que aí já falhou o empreendimento logo de cara, porque era 2 programadores que só sabiam programar e ninguém se preocupou com o negócio em si, a gente... Tinha vários contatos de freela, chegou uma hora que essa fonte secou e a empresa terminou, porque não tinha mais o que fazer, a gente não sabia como organizar isso como uma empresa, mas a primeira experiência, tanto a lá do CS, quanto essa primeira como empresa mesmo, parecido com o que eu faço hoje, foi de simplesmente empreender no contexto que eu já estava inserido, servindo de alguma forma e gerando dinheiro com isso. E Lucas, tu pode fazer pergunta também, tá? Fica à vontade. Mas essa primeira experiência de freela, assim, acho que é bem comum, né? A galera de tecnologia começar nesse formato e depois vai desenvolvendo, né? Mas como que foi esse primeiro contato em tentar vender um serviço teu?
Tu soube lidar com isso ou tu era meio travadão? Porque a gente sabe que hoje tu cuida bastante da parte comercial da nave. Isso daí, tu já tinha percebido isso naquele momento? Ou tu, lá no início não sabia fazer comercial, foi meio que na sorte mesmo, assim? Como que foi esse primeiro contato, assim? E para complementar, né, Lain, normalmente, acho que o Matheus pode dar essa dica, o cara que vem mais desse mercado técnico, da parte tech, ele é muito bom de produto, mas ele não tem soft skill, ele não sabe vender. Exato. O Matheus, a gente estava falando até antes disso de gravar, que é um serviço muito de confiança, né? O Matheus mesmo falou, às vezes tu contrata algo que tu nem sabe o que o cara vai fazer. Sim. Tu vai pagar um rio de dinheiro e às vezes tu tem a experiência técnica, mas tu não sabe comunicar isso, né? No início, o que facilita é que era muito barato, né? O primeiro site que eu vendi foi R$250 para fazer o site. O WordPress. Já era melhor do que o Aprendiz, né? Era um site que dava o salário inteiro, só que eu orcei achando que ia fazer em um final de semana, eu levei, sei lá, 4 meses para fazer, custou R$250. E acho que nunca foi pro ar, na verdade, que aí o cara ficava pedindo para refazer, eu não sabia lidar, não sabia como defender, então... Sim. Te respondendo, eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo, tipo, eu fui aprendendo. Eu sempre gostei de conversar, assim, dialogar, discutir, tipo, na época da escola o pessoal falava que eu deveria, as diretoras falavam que eu deveria ser advogado, inclusive. E na época do Enem lá de escolher, acho que tu escolheu o caminho certo. Escolheu o caminho certo. Na época lá do SISU, né, que é onde tu coloca que curso quer fazer, eu fiquei até o último dia com dúvida se eu colocava algo de computador ou direito, porque eu achava que eu faço de alguma forma, argumento, decido, tipo... Esse aspecto, essa soft skill eu já tinha, isso não tem nada a ver com ser advogado, né? Mas, tipo, é uma soft skill dentro de todo o contexto. Mas todo mundo dizia que eu deveria fazer isso porque eu ia pra direção, defendia, não era suspenso, argumentava com a diretora que eu já tinha passado, então eu já estava passado, não entendia por que eu tinha que seguir indo a aula. Essa era uma discussão que eu tinha, cara, por que eu tenho que ir à aula se eu já tô passado? Eu já tô passado, já ali em outubro, por que eu tenho que seguir indo à aula? Aí eu tinha que ir só pra não rodar por frequência, porque a minha mãe também não dava muita bola, tipo... Ela dava a bola de que eu passasse, mas, cara... Como? Como que tu vai passar, eu não quero saber. Desde que tu passe, tá tudo certo. Então eu sempre fui muito independente de escolher o que eu queria fazer da vida. Sim. Isso foi algo que ela sempre colocou pra eu decidir. E quando eu comecei a empreender, eu sabia argumentar, cara, isso eu quero fazer, isso eu não quero, assim eu faço, eu não faço. Então, isso eu tinha defesa, ele sabia me comunicar. Mas eu não tinha técnica nenhuma, não sabia como eu estava precificando, eu não sabia que estava acontecendo uma negociação. Às vezes o cara, tipo, ganhou de mim na negociação, eu nem percebi, tipo, porque aceitei o site a 250 achando que estava fazendo super certo. Então, no início foi bem difícil, não é algo que alguém... O comercial é muito difícil, que não é algo que é fácil de estudar, assim, por mais que tenha um curso, uma coisa ou outra, não é uma matéria muito simples de estudar. Sim. E aí isso foi o que eu tive que ir aprendendo, assim. Mas isso foi o mais difícil, pensar comercialmente em si, saber sentar, negociar, falar o que tá pensando, não era exatamente o meu maior problema, mas pensar como um negócio, sim. Eu tava sempre mais encantado com construir o produto, assim, como o Lucas falou. Tipo, cara, deixa eu programar aqui, chega aqui, vamos programar. Era algo que eu queria desde o início, mas... A virada de chave para pensar como negócio foi bem difícil, assim. Até tu me apresentou como empresário no início. Virada de chave para empresário, realmente pensar como empresário, é muito recente. E isso é interessante, né? Porque, bom, a gente tem muito em comum, assim, porque a gente trabalha com serviço no final das contas, né? Então, são consultorias com produtos diferentes, mas é serviços no final da conta. E muito do que o consultor, né, assim, ele é muito ser apaixonado pelo projeto, né? Sim. Então, eu vou pegar um projeto que eu gosto, que é legal, e eu vou dedicar muito tempo e vou fazer isso da melhor forma possível. Como se fosse meu. Exato. E daí a gente percebe que isso, fazer... esse tipo de serviço somente pela paixão, ele não é estruturado, e ele não ser estruturado, tu não consegue ter uma certa, não vou falar escala, porque é difícil tu conseguir escala dentro de serviço, mas tu não consegue ter um crescimento sobre isso, né? Porque é difícil tu falar assim, para um consultor, para um desenvolvedor, para um advogado, cara, esse projeto aqui tu tem 10 horas para tu terminar ele.
E se tu passar disso, a gente tá perdendo dinheiro porque a gente cobrou por 10 horas. A cada hora a mais que tu gastar aqui é um prejuízo que a gente tem. Sim. E no final das contas, muito que a gente percebe, né, Matheus, que durante esse arco de aprendizado, a gente perde muito dinheiro com o projeto, né? Tu tava falando ali R$250, que tudo demorou 4 meses, era melhor tu não ter pego no final das contas. Né? Sim, sim. Então, assim, como que tu conseguiu... e eu sei que isso deve ser um desafio, inclusive, atual para vocês ainda, porque... bom, o Silva Lopes está há 12 anos aí, ainda é um desafio atual para nós aqui. Cada tipo de produto a gente tem que entender muito bem qual que é... A gente não vende horas, mas eu sempre falo que as horas é o nosso insumo, né? Sim. Então, tipo, uma pessoa tem 24 horas por dia. Se essa pessoa trabalha 8 horas por dia, não adianta eu botar para ela num projeto onde ela vai gastar 16 horas por dia, que não tem como. Não vai fazer um M&A um dia. Não vai acontecer, entendeu? Então, tipo assim... como que tu vem lidando com esse tipo de situação, de ser um empreendedor, de ser um apaixonado pelo projeto, de ser um consultor? A gente estava conversando em off ali, que tu, agora eu e a Damole, a gente pega alguns projetos que a gente gosta bastante e tudo mais, mas mesmo assim, ter processos, procedimentos e ser empresário sabendo que aquele projeto tem que ser rentável dentro de um timesheet específico. Como que tu foi desenvolvendo essa mentalidade, cara? Acho que com certeza foi errando bastante, porque... No início, tenho dado uma palestra sobre a história, minha história empreendedora no geral, mas a boa parte dela é sobre a nave. E aí eu mostro uma foto que eu fiz no papel o primeiro business plan da nave. Tem uma foto lá que eu guardei. E nesse primeiro BP tinha, tipo, gerar portfólio. E era uma empresa, a nave começou só eu, né? E aí gerar portfólio era um dos objetivos do primeiro semestre lá que eu mapeei. Então, nesse caminho todo, fazem 6 anos isso, a gente acabou de fazer 6 anos, a minha intenção sempre foi gerar o máximo de experiência. Tipo, porque no fim do dia, tu não vende hora, tipo, a gente vai ter que entender quanto vai esse projeto que vendeu a 250, nesse momento só tinha esse projeto, mas se fosse um bolo de projetos e a galera vai trabalhando e eu tô pagando as contas e tô aprendendo com isso, bem no início eu pensava assim, cara, preciso... gerar projetos, gerar dinheiro que pague as contas e eu siga, tipo, dando algum resultado, mas eu preciso acumular o máximo de experiência para conseguir aprender como que eu tenho que tocar projetos. Então, para quem está começando, o importante é, cara, fazer, se movimentar, assim. A gente foi... Hoje a gente tem algumas certezas, mas mesmo assim a gente estava falando em off, tipo, cara, a gente mudou o jeito que a gente trabalhava do ano passado para esse ano. A empresa mudou como se organiza, porque a gente foi aprendendo e foi se adaptando e foi evoluindo. Então, tem em serviço, às vezes, até tentar colocar muito processo, tentar achar uma lógica gigante dentro desse caminho, pode ser perigoso, porque, na minha visão, tu pode deixar de entregar o que é importante para aquele cliente naquele momento. Perfeito. Vai ter várias vezes que tu vai entregar a mais naquele contrato, não vai parar para discutir o contrato, tá lá no manifesto ágil, inclusive. Sim. Então, tipo... Em vários momentos eu não discuti o contrato, perdi dinheiro, mas isso me fez ganhar dinheiro lá na frente. Não tem uma resposta muito objetiva, mas é muito em empresa de serviço, a confiança que a gente falou mais cedo, tipo, gerar confiança, tu garantir que a tua empresa entrega valor e depois tu vai entender se isso gerou dinheiro ou não, e aí tu vai ter que, obviamente, gerenciar esse processo de fazer a empresa deixar dinheiro no caixa. Isso eu demorei a aprender também, de, tipo, pensar no dinheiro, mas... Pensar no dinheiro em primeiro lugar, para mim, é perigoso para a empresa de serviço, porque tu deveria estar pensando em gerar valor em primeiro lugar. Porque se tu presta um bom serviço, se tu não tá ganhando dinheiro aí, tá errando, tá sendo burro em alguma outra parte do processo, não é no serviço. Sim. Se tu tá fazendo um serviço que entrega valor, que o cliente recompra ele, que o cliente te indica, tu vai ter que acertar algo na máquina para fazer ficar dinheiro no caixa, mas tu não deveria tentar criar super procedimentos no teu serviço que tá entregando valor ali logo de cara. Não sei se deu para entender, mas o pensamento sempre foi esse, assim, a gente é super nerd de deixar, o Adamoli principalmente, vocês conhecem ele, extremamente nerd, de deixar criar vários processos e tudo mais, mas muitas vezes no meu lado mais bagunçado a gente usa para policiar de, cara, não é isso, tá ligado? O que gera resultado é a gente entregar valor lá na ponta. Depois a gente vem tentando organizar e replicar o que gerou valor para isso conseguir se espalhar em mais pessoas, gerar mais valor para os clientes, mas não é o processo que gera dinheiro, na minha visão, assim, porque a gente tem uma escalinha legal de ver que é pessoas, processo, tecnologia, escala, tem um gráfico que a galera usa. E eu tô sempre mais focado em pessoas, assim, porque se todo mundo estiver trabalhando bem
entendendo o que deveria estar fazendo, seguindo os fundamentos aí dessa empresa, o que a gente acredita que gera valor. O resto vai acontecer meio que natural, assim, a gente vai conseguir entender e replicar as coisas. Mas a minha preocupação é sempre de, cara, estamos gerando valor para o cliente, existe um mercado que a gente está atendendo aqui que faz sentido, e o resto é gerenciamento. O resto é, tipo, existem frameworks, existem várias coisas para gerenciar a empresa de serviço. Sim. Pera, Não vai. Agora Falou que ia fazer pergunta, mas agora tem que fazer média, né? Média de tempo áudio, assim, né? Isso. Saber. Quantos anos tem, Matheus? 30. 30, tá. O Matheus não é tão... Eu acabei de fazer 30, até tu falou, pô, jovem, eu até gostei, porque hoje em dia eu já não tô mais me apresentando como jovem. Assim, tu é mais novo do que eu tenho 35, acabei de fazer 35 também, mas não é tão mais jovem assim. mais velho do que eu. Mais velho que o Lucas. Olha aí. Mas, cara, isso é incrível porque eu demorei bastante tempo pra conseguir ter esse tipo de percepção que tu tá tendo agora, assim, sabe? Que tu já tem, né? E eu concordo plenamente contigo, assim, compartilhar um pouco da nossa experiência. Eu adoro conversar com o pessoal de serviço, porque é uma das oportunidades que eu tenho também de trocar experiência com a galera. Claro. Acho que o podcast é isso, né? A gente vai trocando experiência. A gente sempre fazia muito, e a gente ainda faz isso dentro do escritório, que é, cara, tem algum projeto novo que a gente nunca pegou? Tem um projeto que a gente nunca pegou. Hoje cada vez é mais raro, mas ainda acontece. Ainda acontece. A gente nunca pegou esse projeto. Eu sento com o Lucas, né? O Lucas é o nosso comercial. E eu falo assim, Lucas, vamos fazer um orçamento para a gente pegar esse projeto, mas o objetivo é que esse projeto ele não seja rentável. O objetivo é que ele não nos dê tanto prejuízo, porque a gente vai ter prejuízo, Sim. porque a gente está num arco de aprendizado e algo que eu sempre falo dentro do escritório, a gente nunca pode cobrar do cliente pelo que a gente está aprendendo. Porque a gente já está fazendo algo excelente, que a gente está deixando de pagar e ainda está recebendo um cascalho para aprender. Melhor coisa. E dentro do Silva Lopes, eu acho que os primeiros 6, 7 anos do Silva Lopes foi exatamente isso. Tipo assim, cara, a gente precisa aprender muitos produtos novos, aprender como atuar com o mercado de tecnologia, a gente vai cobrar o suficiente para a gente pagar as contas, mas o objetivo hoje não é a gente ter uma alta rentabilidade com margem de contribuição e papapá. A gente começou a ter muito esse foco há, sei lá, 3, 4 anos atrás, que daí foi, beleza, agora a gente sabe entregar um produto de qualidade, vários produtos de qualidade, a gente conseguiu transmitir isso, e daí essa é uma outra pergunta que eu quero fazer, transmitir isso para a equipe, aculturar a equipe. Agora a gente tem que sentar em cima de tudo isso que a gente conseguiu construir e ver de que formas que a gente consegue criar processos para tornar isso mais eficiente e, sendo mais eficiente, a gente conseguir ter maior rentabilidade. Então, assim, acho que o princípio básico que tu trouxe é, primeiro a gente tem que entregar um produto de qualidade, entregando valor, e depois tu tem que entender por que isso não está dando resultado para a empresa. É o que? É precificação? Precifica maior, mas tu não pode perder qualidade no produto mantendo a precificação. Talvez a gente possa ter uma melhor eficiência em alguns processos aqui dentro do time para ganhar mais eficiência, beleza? Então a gente faz isso. Então acho que isso é algo que, cara, com 30 anos, assim, tu ter esse tipo de maturidade e já entender como funciona isso, tem gente que passa a vida inteira e não consegue fazer isso, porque o que a gente mais vê, eu vejo muito isso, cara. O que a gente mais vê é consultor, é cara que presta serviço, que ele não tem um negócio. Ele é o negócio. E se tu é o negócio, tu é gargalo. Daí tu tem uma limitação física, cara. Tu não consegue crescer mais porque só depende de ti. Sim. E esse é um grande erro que a galera comete, né? Parabéns, Matheus. Pô, valeu. E esse gancho, acho que a ferramenta para não ser um gargalo, numa empresa de serviço, ela não deveria ser processo. Na minha, tipo, ele faz parte, mas ele não é o que deve se buscar, porque eu vejo, na minha experiência, obviamente, né? Eu vejo muita gente buscando, eu já fiz, vou falar por mim, eu já busquei isso, que eu falei, cara, tava mais afastado, agora voltei. Agora faz um tempo já, na verdade, mas em algum momento fiquei afastado. Eu entrei numas de, cara, não posso ser a empresa, tipo, num pensamento mais de métrica de output, não de outcome, assim, de tipo, cara, eu não posso ser a empresa, não posso, isso aqui tá errado, o cliente não pode falar comigo e tudo mais, tipo, entrei numa noia assim, aí a gente começou a tentar colocar
processo, o playbook, tudo pra tudo, assim, cara, não precisa existir. Só que, tipo, na empresa de consultoria, é muito tipo, tem várias empresas que o nome é o nome do fundador, o nome da empresa, que o fundador tá lá, o cliente principal vai ligar ainda, tipo tem... Tipo Silva Lopes, assim. Exatamente, eu nem me liguei, eu tava pensando, tipo, outro, McKinsey, sei lá, tipo, era o nome do cara, tá ligado, tipo, de consultoria. Mas, tipo, o lance mais preocupante quando tu vai simplesmente buscar uma ferramenta como solução, assim, é que a empresa deveria, para ela pensar como empresa, acho que é o gancho que tu quer fazer de cultura também, para todo mundo entender como o serviço funciona e tudo mais, não é sobre o processo, é sobre todo mundo acreditar na mesma coisa, todo mundo tomar a decisão que eu tomaria, tá ligado? É isso que eu tô tentando replicar, e isso não se faz com processo, é com valores, com princípios, com todo mundo entender por que essa empresa existe. Tem um processo maior do que definir procedimentos dentro da empresa. E é muito confortável caminhar para procedimentos. Tipo, quando tal cenário acontecer, fazer isso. Só que tu tá meio que tentando controlar o passado e não o futuro. Tipo, a empresa cresce com problemas novos, com coisas novas, com desafios novos, com essa mentalidade de, cara, vamos pegar esse tipo de produto aqui... mesmo que isso não seja rentável. Sim. Só que se tu te afastar da empresa, tu colocar um outro sócio para tocar e o bônus desse sócio ser por rentabilidade, que vontade ele vai ter de criar um serviço que não é rentável para, tipo, tentar expandir a empresa. Tipo, isso tem que estar na cultura, no jeito que a empresa se organiza. Tipo, tem que ser um fundamento da empresa. Isso é interessante. Parece ser bobagem, né, pessoal? Isso que o Matheus está falando... Quer dizer, não parece ser bobagem, mas para alguns podem parecer ser bobagem essa questão de... os sócios, eles têm que entender muitas vezes que o que a gente... Assim, tu estudou isso, eu também estudei bastante, qual é o princípio básico de empresa, conceito de empresa. Tu tem que gerar capital para o sócio. Princípio básico. Só que isso que o Matheus está falando vai em contramão ao princípio básico de análise empresarial. Uhum. Que não vamos gerar capital para os sócios nesse primeiro momento. Sim. A gente precisa gerar capital para a sociedade através de qualificação dos serviços que ela tem. E daí isso é cultura, é estratégia, é um arco de coisas que tem que fazer isso. E muitas vezes tu trazer isso para os demais sócios, falar assim, pessoal, a gente vai trabalhar esse ano inteiro, isso aconteceu no Silva Lopes, durante muitos anos. Muitos anos. Isso é uma cultura muito de tecnologia, né? A gente pega aí, Nubank faz muito isso, Spotify fez muito isso, Airbnb fez muito isso, no sentido de a gente vai trabalhar durante muitos anos sem distribuir lucros e para quê? Porque a gente vai revestir 100% do que a gente tem dentro da empresa e o nosso objetivo nesses primeiros anos é não ter rentabilidade. Tanto que eu falo assim, cara, eu bato isso muito na tecla com o pessoal. Se eu te dei um orçamento, né? Eu não, né? Mas se a gente definir um orçamento, não economiza o orçamento. Gasta o orçamento. Porque tu não tem que se preocupar em rentabilidade. Rentabilidade a gente vai se preocupar em outro momento. Então, o que eu queria perguntar para ti nesse gancho, assim, Matheus? Tu veio... É interessante, né? Porque tu é um cara jovem, né? Do interior do Rio Grande do Sul, que já é o interior do Brasil. Né? Sim, de um bairro pobre, numa cidade pobre, no fim do mundo. Como que tu aprendeu esses princípios assim, cara? Tudo bem, tu fez faculdade e tudo mais, mas isso que a gente tá falando, tu não aprende em nenhum curso, nenhuma cadeira da faculdade, entendeu? Eu acho que princípio da prestação de serviço o mais básico possível. Eu tive o exemplo em casa do meu avô, que foi pedreiro, pedreiro até hoje, pedreiro a vida inteira, e ele sempre, tipo... sei quem conhece o contexto do pedreiro autônomo, mas geralmente tem ciclos que tem serviço, não tem serviço, às vezes tem, às vezes não tem, e ele sempre teve muito, e ele sempre falou de, tipo, ele nunca ficava sem nenhuma obra para tocar, e ele falava de como ele prestava o serviço, de como, cara, precificou uma vez, depois não conversa mais disso, segue trabalhando, não fica inventando novas coisas para cobrar da pessoa durante a obra. A forma que ele prestava o serviço, ele foi me falando, e, tipo, o programador é o pedreiro da web, né? Sim. Tu vai construir coisas ali, tipo, é a mesma dinâmica. Então,
esse pensamento, ele tá intrínseco, assim, tipo, é algo que eu nem... Não é que eu pense, tipo, é um fundamento realmente de prestar um serviço de uma maneira honesta, justa, tipo, querer realmente resolver o problema de quem tá me contratando. Mas esses conceitos de longo prazo, assim, de, cara, como organizar a empresa em longo prazo, cultura e tudo mais... O primeiro contato que eu tive que foi expandindo foi o livro Feitas para Durar, do Jim Collins. Que aí, tipo, conteúdos do Jim Collins ali no geral. Sempre busquei estudar bastante e isso foi... É bem... Dá para encontrar bastante lá no início da nave, na parada do Jim Collins no geral e o Sonho Grande, assim, essas paradas. Por mais que seja meio controverso, assim, no geral, tudo de Ambev, mas foi algo que lá no início... Tu não pode... tirar o mérito do resultado dos não dá pra, tipo, não dá pra julgar o que aconteceu. Mais do Banco Garantia ali era algo que eu ficava muito inspirado, assim, de querer ser competitivo, crescer e tudo mais. Então, não dá pra julgar com a moral de hoje o que aconteceu lá no passado, mas é algo que me inspirou bastante. Eu ficava tentando, de alguma forma, replicar, assim, de algo que eu usei bastante como um benchmark, assim, de, cara... juntar pessoas que vão prestar um serviço, vão acreditar nesse serviço e vão resolver o problema do cliente. Tipo, foi algo que me impactou bastante. Legal. Eu queria perguntar pro Matheus, voltando um pouco no passado. Você falou que começou a nave sozinho, lá no primeiro momento. E como que tu fez? Isso acho que é uma dor que quem nos ouve, os empreendedores que nos ouvem bastante, costumam cometer bastante erro, que é o que a gente fala aqui no escritório, da parte de como que tu encontrou teus sócios, né? Como que foram importantes na jornada para ti. Que a gente fala, né? Lá a gente resolve um pouco o problema, mas a cada 10, 8 normalmente são por societário, né? Cara, vem um cara ali... O Lai tem uma frase que eu gosto muito, que é tu faz amigos no negócio e não negócio com amigos, né? Então isso no dia a dia é um erro que muita gente comete e acaba quebrando o negócio ou acaba desvirtuando, acaba, enfim, dando bastante problema. Queria te ouvir como que foi... essa experiência para ti no início, se tu teve ali pessoas que, cara, te ajudaram muito na jornada, cara, tu aprendeu algo que não foi tão bom, mas te trouxe uma experiência, e hoje dentro do time aí de vocês, como que vocês organizam isso e qual que é a importância que tu vê no dia a dia? Boa. A nave foi minha 5ª tentativa de empresa, assim, tipo, as outras não chegaram nem perto do que a nave chegou, mas foram tentativas sólidas, assim, que eu organizei e fui tentar, e sempre foi com outras pessoas. Legal. A primeira versão de criar uma software house como é a nave também foi, tipo, tinha gente que, não, eu vou ali, tipo, eu falo que foi sozinho, porque efetivamente quem sentou a bunda na cadeira e trabalhou foi eu sozinho realmente, tipo, isso ninguém pode questionar. Mas, tipo, eu tava conversando, eu sempre tentei puxar mais gente pra viver esse sonho também, tipo, e construir algo legal, seja nessas 5 vezes. Sim. Mas era sempre amigos, tipo, cara, tem um amigo, vamos lá, vamos fazer, e aí, tipo, eu ia tentar fazer e começava, e cada um tava em outro emprego às vezes, ou se demitia e começava a trabalhar, mas voltava pro emprego porque não tava aguentando ali o tranco, porque, cara, é loucura, no geral é loucura, assim, tipo, tu sair... Ficar só, ainda mais programador, que tipo, quando eu fui ganhar o mesmo salário que eu ganhava como programador com anos de nave, não foi tipo com meses, foi com anos de nave, de cara, aguentar, ficar com salário menor, vai lá. Então, essa loucura lá do início, eu buscava pessoas para compartilhar, porque todo mundo dizia que, cara, tem que ter um sócio, não se começa sozinho e tudo mais, principalmente no contexto de tecnologia. E aí, mas quando a nave foi pra começar, já era a 5ª vez, eu já não tinha mais tempo pra errar, tá ligado? Eu tava querendo fazer algo, e aí eu comecei, cara, vou sozinho mesmo, vou ter que ir sozinho mesmo. Comecei a trabalhar e gostei, porque aí eu consegui, cara, implementar as coisas, e eu construí como uma empresa de serviço que eu falo que eu empreendo o meu talento, e eu não sou disruptivo, eu não sou, cara, super inovador. Eu sei fazer algo e eu comecei a construir uma empresa que fazia isso. A partir disso foi criando novos Mateus em outras pessoas e a coisa foi evoluindo. Mas eu sabia que eu queria ter sócio. Essas referências que eu trouxe, elas são baseadas em partnership, tipo, gerar um partnership, pessoas acreditarem no negócio, crescer. Todas as empresas que eu trabalhei antes como programador, quando eu tava imaginando, assim, como eu posso crescer nessa empresa, eu me imaginava virando sócio. Tipo, não, eu vou crescer, vou virar sócio, vou ajudar esse negócio. Eu só queria participar de algo, assim, tipo, a nave eu sou o principal sócio porque, por acaso, foi eu que comecei. Porque se eu tivesse passado por outra empresa, tivesse me dado a oportunidade de virar sócio e ver o negócio junto, provavelmente eu ia estar lá até hoje.
Por mais que eu quisesse crescer, se eu tivesse o contexto que me proporcionasse eu viver o crescimento que eu queria, eu tava ok. Tanto que teve uma empresa que eu fiquei bastante tempo porque eles proporcionavam isso, depois acabei saindo. Mas de sócio, tentei várias coisas que não deram muito certo lá no início. Depois na Nave a gente conseguiu se acertar, trazendo uma cultura bem sólida, a gente sabe, todo mundo entendendo o que a empresa esperava fazer, todo mundo entendendo para que lado a empresa estava indo. E aí o programa de partnership no início foi na mão, assim, no bigode, tipo, cara, agora tu vem aí, tu é sócio e tudo mais, foi evoluindo até que isso virou realmente um programa de partnership no papel. Mas, sei lá, o primeiro e o segundo funcionário viraram sócios, o primeiro saiu, mas o Adamoli, que foi o segundo funcionário até hoje, foi crescendo, foi comprando. Eu queria que tivesse a dinâmica da pessoa poder comprar mais ações dentro da empresa, tá 100% da empresa no partnership, e eu fui sendo diluído por causa disso, porque eu queria que, cara, se tem alguém que está sendo relevante, deve crescer dentro da empresa, e isso foi acontecendo, e fica quase com a bolsa de valores ali dentro da empresa, e as coisas vão começando, quem está mais relevante vai ganhando mais dinheiro, vai evoluindo e as coisas vão acontecendo. Mas hoje em dia, a Nave só virou o que virou hoje porque tinha o programa de partnership. Para mim é a primeira coisa, assim, porque as pessoas começaram a crescer, começaram a colocar a cara delas no negócio também. Isso descola um pouco de a empresa do Matheus, por mais que seja difícil, porque os fundamentos da empresa, querendo ou não, vão ser sempre o que eu construí de experiência de tecnologia, que foi replicado para o que a empresa acredita. Isso evolui, porque eu evoluo também, mas eu tô sempre ali colocando também a minha visão, porque eu tô sempre atuando. Então, cada um vai tendo seu espaço e a empresa vai crescendo. E a gente é muito diferente entre os sócios, né? Tu conhece quase todos, sabe que a gente é bem diferente, então isso ajuda bastante. Eu não tive muito a vontade de controlar, assim, a empresa inteira. Eu já saí, já voltei, já fiz outras coisas, já criei outra empresa conectada na Nave, fui tocar isso e a Nave ficou com a Damoli. Tudo isso já foi acontecendo, não tenho muita... Eu quero estar participando de algo legal, eu entendo o lado empresário, eu passei a entender depois, tipo, tenho que defender o meu patrimônio aqui, tomar essas decisões aqui, isso aqui ainda eu sou controlador, mas o dia a dia, o que tem que estar sendo feito e gerado valor para o cliente, quem está conseguindo provar que está gerando mais valor, que tem que tomar decisão e a coisa vai seguindo. Perfeito. Uma pergunta, Matheus, tu falou algumas vezes durante o nosso bate-papo, eu já saí, tirei um sabático, não sei o que. Conta um pouco do porquê, quando surgiu isso e como que foi essa experiência. Sim. Não, foi totalmente ao contrário de um sabático, porque eu fui... foi pior, inclusive, do que ter ficado, porque a gente foi... Cara, em 2021 inteiro, praticamente, a gente começou uma escola de programação. E aí, na Nave, a gente sempre teve a cultura de formação. É algo que é um dos pilares de ter um bom partnership, ter uma empresa com cultura forte, é tu trazer a pessoa, formar dentro da empresa, ela acreditar no modelo de serviço que tu acredita, quanto mais tu formar elas, melhor. Mas esse modelo de formação, ele funcionava muito bem, funciona até hoje, na verdade, e a gente pensou em ter uma escola para formar novas pessoas de tecnologia. E aí essa escola começou a funcionar de alguma forma, a gente validou, foi lá, eu pensei, cara, né, grande ideia do momento, vamos spin-offar isso aqui, eu vou lá, eu gosto de tocar coisa nova, a Nave já não pode depender só de mim, tem que ter processos e rodar sozinha, então o Adamoli vai ficar cuidando aqui, e isso já vira uma holding, já tinha mais empresas na sequência que a gente ia abrir na sequência da escola. Aí eu fiquei focado nessa escola, a Nave ficou com a Damoli. E, tipo, eu tava ali também, não é como se nunca mais falei com ele. Tipo, eu tava mais afastado, obviamente. Mas as coisas, assim, durante esse ano, ele ficou mais focado em rodar a Nave, eu fiquei mais focado em construir essa escola. A gente ficou o ano inteiro. Foi um ciclo, eu queria viver essa experiência de startup mesmo, de... Cara, vai, roda MVP, evolui, tenta fazer outra coisa. A cada turma a gente tentava uma coisa diferente, as coisas estavam evoluindo. Só que uma questão de timing nos pegou forte, assim, que a gente queria fazer uma escola e queria só, cara, curso livre, cobra por essa escola, vai, coisa normal, tipo, educação padrão ali. Como eu falei, eu não sou disruptivo, eu quero fazer o normalzinho, faz o negócio ali, não tem erro, faz
o business bonitinho. O arroz com feijão bem feito. E tava bom, a gente tava formando pessoas, as coisas estavam dando certo, mas foi bem na época que começou um monte de escola a levantar um monte de dinheiro pra fazer aquele de paga depois, né? O ISA. Sim. E aí, curso de programação virou grátis. Tipo, o mercado virou que, cara, curso só de programação depois. só se paga depois. Empregado. E aí, cara, N coisas, se for olhar o mercado agora, ninguém mais faz isso, deu errado esse modelo. Gosto de afirmar que deu errado, vai ter gente que vai dizer que não, mas só endividou um monte de gente, fez um monte de promessa vazia, ninguém tá sendo programador do jeito que essa galera prometeu. A gente não acreditava nisso, não entrou nessa, só que não adiantava ficar brigando com o mercado. Tipo, o mercado era esse naquele momento. Aí no final do ano a gente voltou, a empresa que a gente chamava de Nave Educação, aí virou Otherwise com outro nome, a gente voltou Nave Educação para dentro da Nave, e eu voltei para a Nave e tudo voltou, a gente aprendeu a tocar consultoria de um jeito diferente, as coisas voltaram ao normal, mas o ano que eu fiquei afastado desse negócio principal, na verdade ele foi muito mais sugado, porque eu fiquei com 2 negócios ainda tirando um do papel, então foi algo muito louco. Foi bem mais puxado. a gente vai chegando aqui aos nossos finalmente aqui do nosso podcast, mas eu... Já, a Cris tá aqui já braba com a gente. Mas até para liberar o Matheus também, que tem a agenda concorrida, mas eu queria fazer uma pergunta antes de a gente encerrar, né? Diga. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Bom, o Matheus, como a gente falou, ele é de Pelotas, interior do Rio Grande do Sul, é o interior do Brasil, e o Brasil talvez seja um interior do mundo, né? Então, bem lá na pontinha. A gente sabe, né? A gente aqui do Silva Lab sabe o quão forte Pelotas é, essa geração, né? Em Pelotas é forte na parte de tecnologia. Né? Tem a Nave, tem o pessoal da Melhor Envio, tem o pessoal da Atlas lá também muito forte. Então, assim, teve uma geração ali que foi meio que a conjunção dos astros e saiu muita coisa legal ali de Pelotas nessa época, né? Nos últimos anos, assim. Mas, cara, como que foi começar em Pelotas? Né? Porque realmente, pro ambiente de tecnologia, lá em 2009, quando vocês estavam começando, era totalmente fora do eixo de tecnologia em nível Brasil, assim, né? Como que foi começar isso lá, cara? Sim. Pelotas é uma coisa engraçada que eu não sei se isso ainda segue sendo uma verdade, mas por muito tempo foi. A única empresa, a única cidade que não é capital, que tinha agências do grupo Publicis e WPP. Tipo, são 2 grupos bem relevantes, assim, de agência. Porque Pelotas meio que começou a internet no Brasil, assim, algo, tipo, fazer coisas pra internet começou lá, porque tinha uma empresa de telefonia muito forte lá, que já começou a construir redes de internet, tinha uma faculdade muito forte, que a galera já estava estudando sobre isso, então agências importantes começaram lá. E aí, na época, a tecnologia era fazer site, né? Então, a Cubo, que hoje é Flag, do Roberto Martini, começou lá, ele é de Pelotas também, começou, tipo, já existia essa história de, cara, tem alguém aqui de Pelotas que está fazendo uma agência de relevância nacional. A G2 do César Paz também, desde, cara, 99 ou 2000 já tinha escritório em Pelotas, ele já começou a construir isso lá, eu trabalhei lá, então tinham várias empresas de software de uma geração mais antiga, sim, tipo a nossa geração, agora essa galera que tu falou, todo mundo se conhece realmente e a gente trabalhou junto em alguns momentos, mas essa geração de agora ficou mais famosa porque tecnologia é mais famoso nesse momento, tipo, tem mais investimento, as coisas acontecem de uma forma maior, mas já existia um cenário lá muito forte de tecnologia por causa dessas primeiras empresas de agência, aí era todo mundo agência mesmo, não tinha muita coisa de produto grande, mas essas agências já existiam, empregavam bastante gente e nada acontecia remoto, né? Tudo era local. Então, por sorte ainda, na verdade, por mais que Pelotas seja interior, foi sorte ter nascido em Pelotas, porque já tinha uma cena de virar programador, já era algo normal, assim. Tipo, todo mundo conhecia alguém que trabalhava com tecnologia, porque tinha bastante empresa de tecnologia. Então, isso foi... Sabe, tipo, quando é bem de ser... É comum tu enxergar algo e tu começa a entender que é possível pra ti também, porque tu olhava, cara, a Cubo tinha nascido em Pelotas. Tinha a Conrad Kane, que era uma outra empresa também bem forte, que era em Pelotas e na Alemanha, porque um cara lá de Pelotas trouxe ela pra Pelotas, assim, foi...
tinham já uma coisa de, cara, dá pra daqui de Pelotas trabalhar com marcas grandes. Eu trabalhava com marcas grandes, tipo BRF, Toyota, era das marcas que eu era tech lead lá na empresa. Então isso sempre mostrou que era possível fazer algo de lá. Essa parada foi ativando de, cara, se os caras conseguem aqui, a gente também consegue, tá ligado? Então isso foi massa, assim. É uma cidade propícia para tecnologia realmente. Não sei o que aconteceu, que alinhamento dos astros foi esse, mas muitas vezes foi mais forte que Porto Alegre até. O César fala bastante disso, de Sim. Ele queria estar lá, ele tem empresa lá até hoje, tipo, a gente é bem próximo, e ele fala bastante disso, assim, de como Pelotas é importante para esse cenário de tech do Rio Grande do Sul, na verdade, no início dos anos 2000. E acho que essa é uma geração muito brilhante, assim, né, cara? Pega tu, pega a Damole, pega o Éder, pega o Jean. Tipo, é uma galera muito diferenciada, assim, realmente, com... Nível nacional, né? Nível nacional, exato. E provavelmente vocês estão inspirando muita gente nova que está começando lá na cidade também, né, cara? Porque vocês são referências, assim, né? Vocês, essa galera que eu tô falando, como vocês são referências, assim, né? Então isso é bem bacana, assim, tu sair bastante do eixo, assim, e tu vê produtos e pessoas muito relevantes, assim, em nível nacional, saindo bem do interior, né? Para quem não sabe, Pelotas é longe de Porto Alegre, cara. Se colocar no Google, cara, é longe, tipo, é forte de dá longe. o quê? Umas 2 horas, 3 horas de carro daqui de Porto Alegre? Depende do piloto, mas mas é por aí, é 280 quilômetros. É longe pra caramba, cara. Eu já fui em evento em São Paulo, que hoje a galera conhece, tu fala, cara, tal empresa Pelotas, a galera conhece o ecossistema, já ouviu falar, então... sim, cara. É algo... A Nave trabalha com consultoria, assim, então é um mercado muito mais B2B, assim, mas se tu pegar Melhor Envio, cara... O maior orgulho é Melhor Envio, eu acho. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece Melhor Envio, assim. Pegar Fatal Model, todo mundo conhece Fatal Model também, cara. Então, é muito legal isso daí, é muito bacana mesmo. Mas, Matheus, pra gente finalizar aqui, então, deixa teu recadinho final aí pra galera. E onde que a galera te encontra? Onde que a galera te encontra. Verdade. Eu sempre falo assim, cara, Né? dá uma dica aí pra quem estiver empreendendo também. E, cara, muito obrigado aqui por nos visitar. Eu já gravei um episódio com o Matheus no podcast dele. Sim. Então agora a gente tá gravando pro nosso podcast. Faz um jabazinho aí do Naveway também. Exato, cara. Boa. A parte final tá contigo aí. Muito obrigado pela participação. Boa, obrigado. Começando então pelo Naveway Podcast, tá em todas as plataformas, pode encontrar facilmente, tem vários episódios falando de empreendedorismo, inovação, tecnologia no geral, computadores. A gente fala de como, na verdade, implementar essa inovação, assim, de como quebrar barreiras, às vezes até de trazer um executivo e conversar sobre como deveria conversar com o executivo sobre tecnologia. Isso é uma coisa que a gente ajuda bastante lá. Tem 2 programas, um mais de entrevista, outro mais de entretenimento, que é bem divertido, é bem engraçado, aconselho a ouvir. Me encontrar, então, @Matheus Dannenberg no Instagram, eu posto bastante coisa, tô sempre postando muita coisa por lá e respondo bastante gente por lá, tirando dúvidas sobre empreendedorismo, começar a fazer alguma coisa. Minha dica é sempre, cara, tenta começar a fazer alguma coisa o mais rápido possível, não perder muito tempo desenhando, cara, como vai ser a ideia perfeita, não contar a tua ideia para as pessoas, achar que alguém vai se importar com a tua ideia, roubar a tua ideia. Tem várias coisas que eu falo, assim, que são básicas, mas que eu vejo que a galera trava ainda. Então, começa algo quanto antes, vai dar errado, quanto antes tu errar, melhor, porque tu vai aprender, já errei 4 vezes aí. Se acertar de primeira, legal, fica a história aí, mas geralmente vai dar errado a primeira ali e a gente vai tentando outras coisas e se acostumar a errar até na que deu certo. Eu contei histórias aqui, a maioria dentro da nave, de coisas que a gente tentou, não deu certo, mudou, foi de novo. Então, errar faz parte, ler o Manifesto Ágil vai ser minha dica final. Então, lê o Manifesto Ágil e leva isso para tua vida. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um podcast aqui no Startup Life. E, Lucão, não sei se eu vou estar no próximo episódio, provavelmente não estarei, vou liberar a cadeira para a Cris, aqui, a nossa host oficial. Mas nos ouvimos no próximo episódio aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.